Olá, eu sou o Dr. Adriano Brandão, médico clínico geral, e hoje vou falar sobre endometriose, um problema bastante frequente na área da ginecologia. Ginecologia? Mas você não é clínico geral? Sim, mas a endometriose é uma doença que atinge 6 milhões de mulheres no Brasil e 200 milhões no mundo, sendo que a maioria delas está sofrendo e ainda não está diagnosticada. Do início dos sintomas até o diagnóstico, a mulher passa em média por 7 médicos, e isso dura em torno de 7 anos. A endometriose é a principal causa de dor pélvica crônica e de infertilidade feminina, e além disso, ela aumenta muito o número de faltas ao trabalho. Por conta de tudo isso, as noções gerais da doença devem interessar a todas as especialidades, e também ao público em geral. Vamos iniciar fazendo uma breve revisão para facilitar o nosso entendimento. O útero é formado por 3 camadas. A mais externa é uma camada serosa chamada perimétrio. A camada média, formada por músculos, é conhecida como miométrio. E a camada mais interna, que faz o revestimento uterino, denomina-se endométrio. Durante o ciclo menstrual, sob influência hormonal, o endométrio cresce progressivamente e se prepara para receber um óvulo fecundado. Caso não ocorra fecundação, ele descama quase totalmente e é expelido pela vagina num processo denominado sangramento menstrual. O endométrio restante fica então pronto para iniciar novo ciclo. Mas o que vem a ser endometriose? A endometriose é uma doença causada pela presença do endométrio fora do útero. Durante a menstruação, ele também sangra, causando os sintomas da doença. E com o passar do tempo, por conta de tanto sangramento, forma-se no local uma reação inflamatória crônica. Você disse que ela acontece fora do útero. Mas em que lugar? Em qualquer lugar, desde a superfície externa do útero, passando por órgãos vizinhos, como ovários, trompas, bexiga e intestino, podendo chegar até a órgãos mais distantes, como fígado, pulmão e até a algumas regiões da cabeça. É verdade que ela só acontece depois dos 30 anos? Não, isto é um mito. Como ela é uma doença relacionada à menstruação, ela pode surgir a qualquer momento da idade fértil da mulher, isto é, desde a primeira menstruação até a última. O problema é que existe um atraso muito grande para se fazer o diagnóstico, que normalmente vai acontecer ali por volta dos 30 anos, mas a doença já se iniciou bem antes. Quais são os sintomas da endometriose? Muitas mulheres, principalmente no início da doença, podem não referir queixa alguma. E esse é um dos fatores que contribuem para o atraso no seu diagnóstico, permitindo que ela se torne mais invasiva, causando lesões nas trompas e nos ovários que podem levar à esterilidade. Nas pacientes sintomáticas, as duas principais queixas são dor pélvica e infertilidade. A dor pélvica acontece porque o sangue irrita os tecidos com que entra em contato. Essa dor normalmente acontece de uma dessas formas: dismenorreia, que é a dor pouco antes ou durante a menstruação, a dor entre as menstruações, a dispareunia, que é a dor durante ou após a relação sexual, e a dor durante a evacuação ou a micção. A infertilidade é o resultado das lesões crônicas da endometriose. A inflamação persistente causa cicatrizes sobre os ovários e as trompas. Mas é importante observar que em grávidas a endometriose não ameaça a gravidez e normalmente ocorre a melhora dos sintomas. Sintomas menos frequentes podem ocorrer quando o endométrio se implanta em locais menos frequentes. Por exemplo, se ele estiver no nariz, pode ocorrer sangramento nasal. No pulmão, tosse com sangue. Ou evacuação com sangue no caso de ele estar presente no intestino. O diagnóstico deve ser bem difícil de ser feito, não deve? O primeiro passo é suspeitar da doença. E a chave está na repetição cíclica dos eventos. Vejam, toda vez que eu menstruo, eu sinto cólicas fortes. Toda vez que eu menstruo, ocorre sangramento nas minhas fezes. Toda vez que eu menstruo, o meu nariz escorre sangue. A seguir, o ginecologista, através da história, do exame físico e de alguns exames complementares, vai determinar a probabilidade da doença. Por fim, mulheres com alta probabilidade da doença são submetidas a uma videolaparoscopia
para a visualização direta dos implantes endometriais, que são retirados e enviados para a biópsia. E existem diferentes graus de endometriose? Sim, existem. A endometriose se classifica em leve, moderada ou grave, de acordo com os achados da laparoscopia. Mas é importante observar que não existe uma correlação direta entre os sintomas e as lesões da doença. Ou seja, a mulher pode apresentar uma lesão leve, mas com muitos sintomas, ou então uma lesão bastante profunda, praticamente assintomática. E como se trata? O tratamento depende basicamente de dois fatores: da presença e da intensidade dos sintomas e da vontade de engravidar no futuro. Via de regra, medicamentos e terapias complementares, tais como acupuntura e dietas especiais, podem ser usados para o controle da dor. E a cirurgia fica reservada para os casos refratários e para as mulheres que desejam tratar a infertilidade também. Agora, prestem atenção neste alerta da Sociedade Norte-Americana de Medicina Reprodutiva. Endometriose não tem cura. Ela deve ser encarada como uma doença crônica que requer um planejamento de maximizar o tratamento clínico e evitar ao máximo as cirurgias de repetição. A endometriose é uma doença que causa muito sofrimento na vida da mulher. Como ela não tem cura, é fundamental fazer o diagnóstico precocemente. O rápido início do tratamento é a forma mais adequada de aliviar os sintomas. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Isso pode ajudar a evitar muito sofrimento e trazer novas vidas ao mundo. Muito obrigado e até a próxima Quarta da Saúde.